Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos! São 11 horas e 32 minutos do dia 15 de outubro de 2024. Estamos ao vivo, ou depois gravado, quando você estiver assistindo este programa, nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nas redes sociais para o Brasil e para o planeta Terra e o multiverso desconhecido, e também para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, para Porto Alegre, para Sobradinho. Vamos falar hoje, obviamente, sobre o primeiro debate de São Paulo, o debate da TV Bandeirantes, se você for idoso, como eu, ou Band, se você for jovem. Vamos falar sobre o apagão em São Paulo. Ainda, são 11 horas e 33 minutos, ainda tem gente sem luz na cidade de São Paulo, graças a Enel e graças ao prefeito Ricardo Nunes. Ainda tem gente sem luz. Se você for uma dessas pessoas e estiver assistindo com o seu celular no 5G que você carregou no supermercado, você é um herói e a gente espera que a luz volte logo na sua casa. Falaremos sobre eleições no Brasil inteiro, vamos falar sobre vários assuntos importantes e crocantes nesta terça-feira em que recebo duas presenças mais do que especiais, pessoas de quem sou fã e que tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso pequetitito programa. Estamos aqui com Laura Sabino e Ian Neves no nosso Rolê ICL. Bem-vindos, Laura, bem-vindo, Ian, a esta bagunça que é este programa. Olha onde Quem quiser primeiro, pode começar, não tem fila não. Como não tem ordem aqui, né? Como aqui é uma balbúrdia. Aqui é. Gente, olha onde que os webcomunistas chegamos, mano. Tomamos conta do ICL, mano. Altos graus, assim, de marxismo cultural chegando até aqui. Prazer, William. Prazer, pessoal. Todo o público que está assistindo o programa e vamos que vamos. Ian, bem-vindo também. República Café com Leite aqui hoje, né? Mineiros e paulista, pra gente dizer que a gente é muito paulista, hoje tem mais mineiro que paulista. Pronto. Hoje a gente tem que despaulistanizar o rolê um pouquinho, né? A gente vai falar de como a privatização é uma desgreta no país todo. E eu quero dizer que eu já tô me sentindo em casa, porque a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui nesse programa foi: eu posso chamar o Ricardo Nunes de cabeça de Melita 103? E disseram, pode, deve, inclusive. Então eu já tô me sentindo em casa, eu sei que esse programa aqui vai ser a minha zona de conforto. Caso vocês não me conheçam, eu sou o Ian, eu sou militante comunista e historiador, e também parceiro da Laura Sabino no novo programa do ICL, que se chama Web Comunistas, né? Porque a gente vai trazer altos graus aí, altas doses de web comunismo pra dentro do ICL, e não tem nada que vocês possam fazer a respeito. Lógico que tem, você pode assistir. É a única coisa. A única coisa. Junte-se a ele. E que estreia daqui a pouquinho, 12:30, terminando o rolê coladinho. Eles estão aqui, inclusive, para fazer um esquenta. Vamos falar sobre a série daqui a pouquinho. Você assistiu a série, Vitão? Não pense que eu não esqueci de você. Aí, ó, você assistiu, Vitão? Jabá pro Instituto Conhecimento Liberta. Eu achei que você tivesse esquecido de mim, William. Eu nunca esqueci de você, Só porque Vitão. tem convidado aqui, você me trata mal. A gente Mas tem um Louro José. Isso, Sou eu. O Louro José. Sua do voz rolê. da Eu que boto a do- mão dentro e ele fala. Beleza. É isso, eu perdi até minhas palavras agora. Não tem William, dica sei hoje? nem Não tem fazer. nada? William, hoje a minha dica é repetida, porque eu tô muito viciado no álbum da Lineker, no álbum Caju, e eu não consegui pensar em nada melhor. Vitão me Mas viciou essa é a nesse minha... álbum. Oi? Você me viciou nesse álbum, agora eu tô ouvindo também. Viu aí, ó, minhas indicações funcionam. Então é isso, essa é a minha indicação Gente, de novo. eu juro por Deus que eu nunca fui num centro kardecista, mas isso é o mais É isso, próximo que eu é já isso. estive. São as vozes. E entra a voz o tempo Sabe, todo, vocês vão se assim, acostumar é uma coisa mais... durante o Inclusive, programa. William, eu não me apresentei, tá? Meu nome é Laura Sabino, pra quem não me conhece. Mas Pra quem me precisa, conhece, precisa. precisa. O planeta Terra conhece Porque Laura Sabino. se você for uma pessoa a mais, como diria Lady Gaga, se 90 pessoas na sala, não... mas se uma for lá no canal e se inscrever, já tá valendo. Então vai lá no canal Laura Sabino. Porque eu não tive criatividade pra dar o nome no canal, mas eu prometo que os vídeos são criativos, gente. Vamos fazer todos os jabás possíveis. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a série, mas vamos começar falando sobre um assunto importante. Tá pegando fogo!
Este programa tem muita vinheta também, vocês vão acabar se acostumando com as vinhetas. Vinheta é bom, Mas- vinheta é bom. Vinheta legal. Nós vamos começar falando sobre o apagão em São Paulo e sobre privatização, como o Ian já falou pra gente, um tema que inclusive estará nesta websérie que estreia hoje, 12h30, Web Comunistas, a partir de hoje, amanhã e quinta-feira, 3 dias, 3 episódios. Mas vamos falar sobre privatizações. A Laura tá se acostumando com os áudiozinhos que entram. Na sexta-feira à noite, depois de uma forte chuva, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo e, segundo a Enel, na manhã desta terça-feira, Ian e Laura, 250 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Vale lembrar que no fim de semana o presidente da Enel em São Paulo, Guilherme Lencastre, culpou o vento pelos transtornos. E conforme acordo feito com a ANEL é a agência, a Enel é a empresa, a ANEL é a agência. A Enel terá que cumprir o prazo de 3 dias para restabelecer o completamento de fornecimento de energia a todos os clientes. Tá tranquilo, já só tá 3 dias, já tá vai 4, lá. mais 3 tá tranquilo. Você já... Para a ANEEL, a resposta da Enel ao apagão ficou bem abaixo do esperado. Criando um cenário de caos em São Paulo neste final de semana. A gente mostrou ontem esse flagra dos caminhões da Enel parados no pátio. Aí vocês estão vendo as imagens dos caminhões parados no pátio enquanto a cidade continua no caos. Ian, a gente falava hoje cedo no N1, o Ian inclusive estará no N2 hoje à noite, junto com Gabriela Varela, com o Chico Sá e com o Fábio Panuzio hoje à noite, já adianto para vocês. Mas a gente falava hoje de manhã sobre as privatizações e como parece que tá claro que o modelo não dá certo, né? A gente teve chuva em São Paulo no dia 15 de novembro do ano passado. A cidade ficou 72 horas sem energia elétrica. O caos em São Paulo. Pensamos, um ano depois, a empresa privada foi multada, se preparou para outro transtorno do tipo. A resposta está aí, né, Ian? Bom, primeiro eu queria parabenizar todo mundo que comprou Power Bank nessa hora, né, e conseguiu carregar o seu celular nesse momento de crise. Era óbvio que o prefeito Cabeça de Dorito ia culpar Yansan pelo que aconteceu, porque se tem uma coisa que ele não consegue fazer, se responsabilizar pelo que é responsabilidade dele. E uma coisa que a gente queria fazer é já trazer o webcomunismo direto pro começo da nossa leitura, né? Porque vocês aí que estão no chat já devem ter visto bastante informação a respeito do que aconteceu, sabem que São Paulo está no escuro de novo, né? Porque se vocês pesquisarem no Google apagão em São Paulo, vocês vão encontrar inúmeras notícias de muitos anos a fio. E o que a gente queria trazer, né, eu e a Laura, é a análise materialista histórica dialética, 100% marxismo cultural aqui, que é a respeito do panorama um pouco mais amplo, né? Eu falei da gente tirar um pouco a leitura de São Paulo, e vamos falar de privatizações no geral, né? Principalmente as privatizações da distribuição de energia. Desejo uma semana cheia de luz aí para todo mundo também, né? Inclusive, hoje é um dia muito de luz também para os professores e professoras, esqueci de falar isso. Hoje é dia dos professores e professoras, beijo para todos vocês. Nosso dia, aí todos os profissionais da nossa categoria que sofrem muito nesse Brasilzão afora, mas que luta muito e que sempre dá exemplo de luta para todo mundo, né? Voltando às privatizações, vamos conversar um pouco a respeito, por exemplo, da Enel num panorama mais geral. A Enel não é só a empresa responsável pela distribuição da energia elétrica em São Paulo. Ela também é responsável no Ceará e no Rio de Janeiro. E ela já acumula CPIs a respeito da baixa qualidade do serviço e da lentidão do atendimento, né? A primeira coisa o problema é generalizado, e é um problema generalizado também em decorrência da incompetência da Enel como empresa, e a gente pode dizer incompetência do ponto de vista de atender a população, mas competência do ponto de vista de lucrar, né? E também a gente teve a Enel como ex-empresa fornecedora de energia em Goiás. E isso aqui é uma coisa importante, né? Bom, quando a gente fala de soluções, a gente se depara com pessoas da direita e até da extrema direita falando que acham que a Enel é uma empresa que é muito incompetente, que é eu tô tentando lembrar da frase do Ricardo Nunes a respeito da Enel, que é uma empresa antipovo. Ele falou uma coisa assim, né? O que é uma coisa que pode estranhar alguns de vocês, ver um privatista como o Ricardo Nunes falando isso da Enel. Ele acabou de privatizar a água da cidade. Acabou de privatizar a água. Então, não parece um pouco de dissonância cognitiva? Mas isso tem duas razões. A primeira ele sabe que ele como prefeito
não pode fazer muita coisa a respeito da privatização da distribuição da energia elétrica, então ele joga isso pro colo de outra pessoa. Como diz Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Mas a segunda questão é, bom, se o Ricardo Nunes acha que a Enel é uma empresa tão ruim, qual que é a solução para a distribuição da energia elétrica? Trocar para outra empresa privada. E é aí que mora o problema, né, gente? Vamos pegar o exemplo de Goiás. Goiás tinha a gestão do Caiado, que é de direita, né? E durante a gestão do Caiado, houve uma CPI também da Enel, houve um pedido para investigação da Enel e uma verdadeira cruzada do governo para tirar a Enel de lá. E ela foi substituída pelo quê? Pela Equatorial. E aí todos vocês aí, Brasil afora, que são atendidos pela Equatorial, vocês acham a Equatorial uma empresa competente? Esse é que é o grande problema. Quando a gente fala que a gente não gosta da Enel, não é porque a gente quer substituir por outra empresa privada. A gente quer a reestatização, porque misturar serviço essencial com lucro é receita para o desastre. Como vocês acham que a Enel lucrou tanto? Principalmente em 2023, que ela acumulou denúncias de incompetência, né? Denúncias de negligência. Cortando gasto. Cortando gasto no quê? Em pessoal, cortando gasto em manutenção, cortando gasto em tudo que dá. É assim que eles lucram em cima da incompetência. Então a gente pode dizer que não é uma incompetência, mas é um projeto. É um projeto. É um projeto para garantir o lucro. Ô Ian, inclusive, vocês vão falar sobre esse tema das privatizações nessa websérie, né, Laura? Vai ter um episódio onde vocês vão falar sobre as privatizações, e isso que o Ian falou é importante. É o modelo, né, assim, ou seja, a gente tem esse é o modelo. Não é que não deu certo essa. Qual que deu muito certo? A água no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro que tá vendo. A água deu certo, depois trocada pela SEDAI, melhorou. Então, em todo o Brasil, as críticas são as mesmas, né? O modelo que tá errado. Eu acho interessante, assim, a lógica de privatização não é a lógica de melhoria de serviços. E isso a gente precisa bater na tecla o tempo inteiro. Toda vez que algo tem como fim, como o Ian apontou muito bem, o lucro, a gente precisa entender que o foco não vai ser em melhorar a qualidade. E aí não resta pra gente, assim, experiências disso. E eu, como boa mineira, né, e como boa mineira que vive sob regime de Zema, eu tenho algumas questões interessantes para a gente pensar esse processo, né? Eu dizia hoje cedo, no Hora 1, da notícia que a gente estava conversando, sobre como que esse modelo que eles dizem que privatizando vai enxugar os cofres públicos, vai fazer com que o Estado gaste menos, o quanto isso é uma pataquada, é uma mentira. Primeiro porque eles pegam toda a estrutura estatal e segundo porque à medida que existe a privatização, existem acordos que beneficiam essas empresas. Então a gente está falando de dinheiro público indo para o bolso privado sem a garantia de um serviço melhor ou a melhoria da qualidade daquele serviço. E aí, trazendo para Belo Horizonte, eu acho que um exemplo emblemático que a gente tem é a privatização dos metrôs, que aconteceu há pouquíssimo tempo no período do Zema e que foi muito acirrado. A gente viu uma disputa das pessoas, a população não queria que fosse privatizado, assim como em São Paulo também, né, quando teve a pesquisa dos usuários, mais de 90% das pessoas que responderam falaram que eram contra também a privatização da linha e mesmo assim foi, né, para ver de novo que não é sobre interesses públicos que essas coisas estão sendo pautadas. E aí o que eu acho interessante é que desde a privatização do metrô em Minas Gerais, 90% do que foi voltado financeiramente, saiu dos cofres públicos de Minas Gerais. E aí vocês vão ficar mais assustados ainda quando eu digo que isso foi uma forma de reparação. Percebam que quem, na verdade, transferiu esse dinheiro que era para ir para os cofres públicos foi a Vale. A Vale, aquela que vocês devem conhecer, uma mineradora famosíssima, privatizada, fruto da privatização do Fernando Henrique Cardoso. E o que acontece, né? Eles simplesmente, depois de terem feito o maior desastre ambiental da história do Brasil, eles foram multados a ter que indenizar as famílias de Mariana e de Brumadinho.
E aí, em vez deles passarem o dinheiro para o Estado, para as famílias receberem, eles conseguiram, essas mineradoras, acordo com o Estado de Minas para passar esse dinheiro para o metrô privatizado. Então, eu estou querendo que vocês entendam que na lógica da privatização não tem como o público ganhar. E, de novo, essa ideia de um Estado mínimo em que se gasta menos, né? Essa lógica, como se a gente estivesse falando de uma economia doméstica, de gastar menos para poder ter mais dinheiro, ela não se aplica ao Estado, né? Não é uma função do Estado isso. Então, esse apontamento de Minas eu acho emblemático para a gente pensar essas parcerias. Laura, você falou do metrô, a gente fala aqui em São Paulo sobre o serviço prestado pela Via Mobilidade, que é uma concessionária de parte das linhas de trem de metrô. Tranquilamente, Ian, Laura, você que está assistindo, aliás, tem muita gente no chat aqui dizendo que está faltando alguma coisa no programa de hoje, se não está faltando ninguém. Eu não senti falta de ninguém até agora. Vocês aí no chat, digam se vocês estão sentindo falta de alguém. Eu não sei, eu não senti falta de ninguém. Falta do Vitinho? Talvez seja do Vitinho? Não sei, talvez. Eu não senti falta de ninguém. Se vocês estão sentindo falta, aí falem aqui no chat. Talvez no final do programa eu veja se está faltando alguém aqui no programa de hoje. Mas o que não falta aqui, para quem pega a linha Esmeralda do trem da CPTM, é caos e confusão. Vejam o que tranquilamente aconteceu ontem aqui num trem da linha Esmeralda. Roda o vídeo aí pra gente. Aí, ó. Põe a mão no pé. É só esperar, fica calmo. Só pegou fogo com as pessoas dentro. E aí, Laura? Um dos vagões aí do trem da linha 9 Esmeralda simplesmente pegou fogo com as pessoas dentro. E essa linha, curiosamente, eu moro perto de uma estação dessa linha, da linha Esmeralda. Eu moro perto da estação Santo Amaro. Dá problema dia sim, outro também. E aí a galera diz, não, vamos privatizar que melhora a eficiência. Tá aí, dando problema o tempo todo. A desculpa é, não dá lucro. Mas se não dá lucro, por que as pessoas querem comprar? Isso é uma outra coisa que eu me pergunto muito. Se você fala pra mim, olha, William, tem um carro aqui velho que vai custar muito pra reformar, que bebe gasolina, que só o caramba, quer comprar? Eu vou falar, não, Ian, obrigado. Não, Laura, não quero o seu carro. Vende pra um otário. Mas como é que o negócio não dá lucro e tem gente que quer comprar? Eu não consigo entender isso, Ian. Claro que dá lucro, é serviço essencial e ninguém vai fazer mau negócio com essas coisas. A questão é, para dar lucro tem que diminuir o investimento, e para diminuir o investimento você tem que prejudicar a população. É o que a gente está vendo. Quem é de São Paulo e utiliza o sistema de trens, sabe muito bem quais são as linhas que são carimbadas de serem as piores da cidade, que são as linhas privatizadas, né, gente? Isso aqui é uma coisa que vocês todos entendem muito bem. E antes que alguém fale a respeito do metrô, por exemplo, a respeito da linha amarela, que utilizam como exemplo de como é uma privatização maravilhosa. Primeiro que a linha amarela foi construída, na maior parte, com dinheiro público, né? Segundo que ela opera dando um ônus gigantesco para o Estado. Isso que a Laura falou a respeito de que não existe essa oposição entre Estado e iniciativa privada rígida, de que quando uma coisa passa para a iniciativa privada, ela não desonera o Estado e passa a operar a partir da grande gestão e genialidade de empreendedores. A linha amarela é um exemplo. A linha amarela custa mais do que o preço da passagem para cada passageiro para o Estado. E o Estado, como é o balcão de negócios da burguesia, prioriza as linhas do metrô que são privatizadas, que são a amarela e a lilás. Então, antes de você falar que você gosta muito do saxofone da linha amarela, lembre-se de que ela dá um baita de um prejuízo para o Estado e ainda consegue desidratar o orçamento das outras linhas de metrô, certo? Outra coisa que a gente quer trazer aqui é, como a gente está invadindo com o webcomunismo, inclusive expulsando o Guga daqui da live, né? Ó, você trouxe esse tema, vocês trouxeram esse tema, eu não ia nem falar que eu não tô sentindo falta nenhuma. O Noblar não faz falta nenhuma pra mim. Mas, estou falando, só se fala de outra coisa no chat. Comunistas levaram o Guga, o comunismo faz isso no Brasil. O Guga ele leva coisas embora, levaram o nosso Guga Noblar, os comunistas. Cadê o Guga, gente? Quando o webcomunismo for legalizado, expropriações como essa serão normais. Serão normais. Agora vamos trazer
Análise comunista. Ô, Para Will, a a gente live. achou o Guga. Cadê o Aqui, ó. Guga? O Guga tá lá beijando o Alexandre de Moraes. O Guga, gente, não veio Beijando hoje Michel Foucault. porque estamos nós três aqui. Não ia caber neste programa tanta gente. Então o Guguinho Vigiando está o comendo... beijo. Deixa o olho aberto, irmão. Guguinho está comendo o seu McFish, beijando Alexandre de Moraes e vivendo a vida loucamente. Por isso o Guguinha não está aqui hoje. Então demos uma folga para Guguinha. Guguinha Pô, meteu beijou um de olho atestado e não veio hoje. Por isso estou eu, Ian, aqui e a Laura. Vigiando e punindo no selinho. Isso. Né? O que eu ia trazer aqui é, vocês, se tiverem contato com o webcomunismo radical aqui, que eu e a Laura representamos, talvez vejam, uma hora ou outra, a gente chamando a democracia burguesa de ditadura da burguesia. Né? Por quê? Porque, pro marxismo, ditadura e democracia são dois lados da mesma moeda. Quando há ditadura para uma classe, há democracia para outra. E nós temos no Brasil uma ampla democracia para a classe dominante. Por que eu tô falando isso agora? Para jogar jargão na cabeça de vocês? Não. Gente, a gente tem inúmeras pesquisas mostrando que a população é contra as privatizações. Contra a privatização da água, contra a privatização da energia, contra a privatização do sistema de trens e metrôs. E por que as privatizações acontecem do mesmo jeito? E continuam acontecendo. E acontecem e dão problema e continuam acontecendo. E quando é, por exemplo, um contrato revogado, é para substituir por outra empresa privada, como foi em Goiás. Porque nós vivemos numa ditadura da burguesia. Eu quero que vocês pensem se isso não é uma medida autoritária. Se nós temos pesquisas atrás de pesquisas mostrando como a população é contrária a esse tipo de coisa, e isso é feito à revelia da população que não só usa, como necessita desse tipo de serviço. Vocês acham isso autoritário? Isso passando por cima da vontade da população? Então, nós também. Por isso que a gente chama de ditadura. Porque é uma ditadura sobre a classe trabalhadora, mas é uma democracia para a classe dominante. A classe dominante é que tem a sua voz ouvida. É ela que tem os seus debates feitos. É ela que tem as suas necessidades atendidas. Porque a gente recusa muito essa análise de que o Estado brasileiro é ineficiente. O Estado brasileiro é extremamente eficiente. Só que ele não está trabalhando para a gente. O Estado brasileiro é o balcão de negócios da classe dominante. E para ser o balcão de negócios da classe dominante, ele é muito, muito eficiente. Tá? Ele é rápido, ele é celery, ele é funcional, ele é muito generoso, diga-se de passagem, né? E aí, eu acho que é importante, só para dar uma complementadinha aqui nesse... Até mesmo as figuras, né? Porque quando a gente faz essas críticas em relação a como que esses processos se dão e quanto que tem de pouca expressão as decisões do povo e tudo mais. Eu tô vendo um meme meu aqui no WhatsApp. Pensando. Então perdi um pouco. Laura pensando. Aqui. Mas foca, Laura, foca. Eu acho interessante, dentro desse raciocínio do Ian que ele trouxe. Desculpa, gente, é que eu vi um meme meu sendo produzido aqui na minha frente. E já virou sticker, já mando pra você. Em tempo real aqui, já virou sabe? sticker. Mas até mesmo as figuras que se colocam contrárias a esse sistema, que se dizem discursivamente. Eu vou dar um exemplo, de novo, hoje eu vim aqui com ódio, eu vim representar a revolta dos mineiros, entendeu? Já tive que aguentar ver vocês usando o termo trem literalmente. Então eu fiquei meio perdida em vocês usando o termo trem, literalmente. Então eu vou representar aqui mais uma vez a revolta dos mineiros, que é o seguinte, a gente tem um caso emblemático lá em Minas Gerais, também sobre essa confusão entre Estado, né, essa separação que é artificial entre os interesses da classe rica, né, de quem manda, de quem tem dinheiro, e o Estado, que é esse grande balcão de negócios, e a gente tem uma figura que se diz outsider, que se diz antipolítica, que diz que, diferente dos outros, eu não recebo dinheiro público, eu sou do Partido Novo, eu sou diferente, top e moderno. E aí, quando você vai analisar, né, as coisas que acontecem, as concessões, a maneira que foi dado, a gente percebe que, estranhamente, o dono, né, um dos acionistas-chefes, para mim não levar outro processo, né, porque é esse o termo correto, bancou 30%. Não leva processo aqui não, acho que não tem cota de advogado esse programa. Aqui não temos, a gente não tem verba para poder bancar o processo. E aí 30% da eleição e da candidatura do Zema foi financiado por um dos donos da Localiza. Mas de uma maneira muito engraçada, podemos dizer assim, né? A Localiza teve seus impostos suspensos, né? Eles tiveram aí algumas concessões estatais em relação a lidar com as questões da dívida pública, né? Então, quando a gente vê essas figuras que pregam, mais uma vez, o Estado mínimo, uma democracia, né, que a gente vive, o que a gente está vendo é uma performance. A gente está vendo figuras
que representam a mesma coisa, que estão dentro do mesmo sistema, mas que se colocam publicamente como outsiders, como figuras que são contrárias, como figuras diferentes da política tradicional. Vou aproveitar que você falou sobre outsiders, sobre São Paulo. Já mandei para você a sua própria figurinha no seu WhatsApp, para você salvar, Laura, que a gente já fez durante o programa. Passou mal. Vou aproveitar para a gente falar sobre as eleições de São Paulo, porque a gente fala pouco de São Paulo nesse programa. Então rola a vinheta! Rodada a vinheta do horário eleitoral, agradecendo os comentários de vocês. O Pobrema diz que o Guga foi de Gugalag, é possível. A Cátia Oliveira, estou muito feliz de ver o Ian Neves no ICL, vai ver mais vezes agora. O Will Richard, 2 Lauras, a Coach, a Sabine, 2 Ians, o Neves e o William. Ah, engraçado. No rolê hoje. O dia apaga. O Vitor Thiago, Zé Trovão vai resolver, cuidado que ele cheira. O Eduardo Cardoso, Will, nesse ponto da privatização também tem os trens. No caso, hoje está falando sobre o trem que explodiu aqui, que a gente acabou de falar. A Zambi McDonald, Guga ausente, inadmissível. O Bad Dog. Com penetração. 2 Lauras e um gay. E o gay sou eu, na verdade. Ao contrário do que disse o Pavinato sobre o Ian. O Ian não é gay, o gay sou eu desse programa aqui, o Ian... Hoje meu companheiro é um gay de verdade. Um gay de verdade que não é o Ian. Exatamente. O Helder Dantas, Will, fala como eu consigo comprar o boné de Cuba. Qual boné? Esse aqui? Então daqui a pouquinho eu falo pra você como é que você compra este boné, porque você não compra, mas você ganha. Daqui a pouquinho eu vou falar. Vou tirar que tá feio. Porque meu cabelo tá ajeitado. Vamos falar sobre... Oi? Você ficou muito titio garoto de boneco. Eu fiquei muito de jovem. Falando sobre o apagão em São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o debate eleitoral. Ontem teve debate, aqui o primeiro debate de São Paulo, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. E, obviamente, esse tema do apagão de São Paulo ganhou os minutos iniciais do debate, quase todos. O Boulos começou falando sobre a Enel. Vamos assistir. Eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. Eu quero esclarecer para você que está em casa, para que não fique dúvida em relação a mentiras que estão sendo faladas já nos últimos dias pelo Ricardo Nunes. Vê como funciona. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a ANEEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. E que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. É a mesma coisa. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEEL para rever o contrato da Enel. Não faz. O Ricardo Nunes deveria pedir para o seu amigo, seu padrinho, Bolsonaro, que indicou o Sandoval, ou seu amigo Ciro Nogueira, do seu time, Laura, que foi o responsável, o padrinho da indicação, para que cobrasse dele. Beleza. Pegou o debate inteiro. Não, é beleza. O mesmo nenhum. Acabou o programa. E aí, obviamente, Ian, Laura, Sabino, e você que está assistindo o programa... Posso te ligar agora? A gente teve o Ricardo Nunes respondendo. E o Ricardo Nunes usou o típico, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Quem que o Ricardo Nunes culpou? Vamos assistir. Olha, deputado Guilherme, eu lamento que você, como deputado, não teve o cuidado sequer de ler o contrato da Enel. Mas eu vou falar para você e falar para vocês. O contrato da Enel, na cláusula 10ª, diz aqui na primeira subcláusula, contrato da Enel. Pode mostrar, Eneg? Não. Não. Não, ok. Então fica de a boa. Intervenção será determinada por decreto do presidente da República, que designará o interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, e aí segue. Vamos aqui para a cláusula 11ª. Esse é o contrato. O deputado sequer leu o contrato. Vamos lá. 4ª subcláusula.
Verificado qualquer das hipóteses da inadimplência prevista na legislação específica e neste contrato, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é federal, promoverá a declaração de caducidade da concessão. O que é a caducidade? A caducidade é romper o contrato. Está especificado no contrato. Ou seja, a culpa não é dele, a culpa é das árvores, do vento, a culpa é da Enel, a culpa é de São Pedro, a culpa é de você aí que mora em São Paulo que não, sei lá, varreu a rua. Enfim, a culpa é de qualquer um, Laura, menos do Ricardo Nunes. André Graziano. Isso eu acho uma coisa assim interessantíssima de ver nos processos de privatização, né? De novo, retomando a Vale, quando aconteceu as tragédias, a culpa foi, segundo eles, de que o poder público não estava supervisionando o fato deles não estarem cumprindo os acordos de biossegurança, né? Então, mais uma vez, você pega o lucro para esse pequeno grupo de pessoas, enquanto você socializa os problemas, as desgraças e os problemas. Eu acho muito engraçado o fato e aí vou falar rapidamente aqui porque eu quero ouvir o Ian sobre isso, mas eu acho super interessante o fato dele citar, né, esse contrato como se fosse algo que respaldasse o que aconteceu. Sendo que a gente sabe que, na realidade, o processo de desmonte que existe dentro das estatais, antes de elas serem privatizadas, é uma ferramenta utilizada há muito tempo para fazer com que você sinta que o serviço está muito ruim, ele tem que acabar. Então você deixa 20 anos sem você ter... precariza para depois vender. Você precariza para depois vender. Né? Acontece isso com os Correios de uma forma realmente muito gigante. E aí o que acontece? Quando é feito esses contratos como esse que o Ricardo Nunes leu, foi o momento, provavelmente, da afirmação desse contrato, já existia um senso comum e um sucateamento dos serviços públicos a nível do Estado ceder ao máximo possível para as coisas e para os interesses que sejam do setor privado. Então, esse contrato não prova absolutamente nada. Só é um exemplo de como o Estado funciona, mais uma vez, para intermediar os interesses dos ricos, enquanto deixam de lado os interesses de quem é pobre e de quem precisa do serviço essencial. Veja, vamos começar do começo aqui, pegando o que eles falaram um pouco. Bom, o Ricardo Nunes está 100% Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, mas vamos ver o que é a atribuição dele, né? A atribuição da prefeitura é fazer a manutenção e a poda das árvores, né? E remoção de árvores que estão sob risco de queda. Bom, em São Paulo, a secretaria que é responsável por esse tipo de serviço recebeu 1% do orçamento só. E se você está se questionando se 1% é ou não suficiente, bom, gente, não é o suficiente, né? Nós tivemos inúmeras quedas de árvores e inúmeros problemas com árvores que não tinham sua manutenção feita. Tem então, 14 mil na fila aqui em São Paulo. Só 14 mil pedidos Exato. de poda de árvore. Então, só 1% do orçamento destinado a essa secretaria não é o suficiente. Bom, como que o Ricardo Nunes saiu pela tangente no que diz respeito à poda de árvores? A poda de árvores é um serviço que é dividido entre a prefeitura e a Enel. Ou seja, a poda de árvores também é responsabilidade de uma empresa privada. O que por si só já é um absurdo. Porque a empresa privada não vai priorizar manutenção. Se cair, caiu. Se for multa, paga a multa. Geralmente as multas são muito baixas. E muitas vezes as multas sequer são pagas. Como a Enel está acumulando multas e não paga e não acontece nada. Né? Então, esse tipo de coisa é muito lucrativo, vale muito a pena não fazer. Aí o Ricardo Nunes consegue sair pela tangente dizendo não era responsabilidade da prefeitura, era responsabilidade da Enel. Isso é muito fácil de fazer, né? Ele coloca a culpa na Enel de absolutamente tudo e diz que ele, como prefeito, não pode fazer nada. Mas nós temos uma outra questão também. Sabe? Que isso? Todo mundo sabe. Entrou uma vinheta aleatória, desculpa. Aqui Desculpa, gente, foi muito sem querer. Eu ia dar o BIM. Obrigado. Todo mundo sabe que o símbolo nacional de fiz merda é usar o coletinho da Defesa Civil, né? Sim, o símbolo nacional já de fiz merda é o coletinho da Defesa Civil. Bom, e o que é a Defesa Civil? A Defesa Civil é responsável por fazer a prevenção e a remediação de desastres naturais.
e é responsabilidade do governo. Bom, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também é subfinanciada, o que é responsabilidade do governo Tarcísio. Então a gente pode dizer que as atribuições do governo Tarcísio e do governo Ricardo Nunes não foram feitas. O que era a responsabilidade deles, eles não fizeram. Então eles não podem tirar essa responsabilidade deles. E só falar que o contrato da Enel é responsabilidade do governo federal, e então nada pode ter sido responsabilidade nossa. Isso não é verdade. Agora, eu queria, para além da questão do contrato da Enel, para além de falar quem é responsável pelo contrato da Enel, bom, primeiro, qual é a solução que o Ricardo Nunes defende? Eu já falei aqui para vocês. Ele não defende a reestatização. Ele defende a troca do contrato para outra empresa privada. O que nós sabemos que não é a solução. Então, sequer a solução ele apresenta. A gente não pode misturar serviço que é, primeiro, monopólio, segundo, essencial, com lucro. Isso é receita para o desastre. E essa é a defesa que ele faz, porque o Ricardo Nunes e o Tarcísio são dois privatistas. E aí, para pegar o panorama mais amplo e trazer o comunismo aqui também, né? Por que a gente vê em todos os lugares do Brasil a privatização parecendo mais uma política de Estado do que uma política de governo? Porque a gente vê isso acontecendo em vários lugares. Da mesma maneira, com a mesma assiduidade, com a mesma rigidez, com a mesma violência, diga-se de passagem. Bom, tem um grupo de zap de todos os governadores para privatizar as coisas? Gente, isso é diretriz de órgãos internacionais. A privatização de serviços essenciais é o avanço sobre novos mercados no sul global, que é empurrado goela abaixo pelo imperialismo através do Banco Mundial e do FMI. É uma condição do Banco Mundial para que o Brasil participe da economia global, privatizar serviços essenciais para a criação de novos mercados para valorização do capital em um país que está se desindustrializando. Então vocês não vão ver a solução vindo de maneira fácil, vindo como uma política de governo. Parece mais uma política de Estado, porque é uma política de um Estado que é submisso ao imperialismo internacional. É uma política de Estado que está amordaçada pelos órgãos internacionais que forçam o Brasil a tomar esse tipo de medida para não ser sancionado. Independente do que você ache, por exemplo, da Venezuela, a Venezuela é um exemplo do que acontece quando você não segue essa diretriz. A Venezuela tomou um bloqueio tão violento a partir de 2014, 2015, que isso fez com que a renda dela em moeda internacional caísse mais de 95%. Isso fez com que todas as importações ficassem prejudicadas. E, gente, a gente não aguentou uma semana de greve de caminhão, de lockout de caminhão. Vocês não fazem ideia do que é um bloqueio. Eu dou um exemplo para vocês. Se eu não me engano, o Brasil, eu não sei exatamente o número, mas o Brasil importa boa parte do seu trigo. Pense em tudo que você come que tem trigo. Todo pão francês, todo macarrão. Boa parte disso é trigo importado, porque o Brasil não é autossuficiente em trigo. E o Brasil não é autossuficiente em trigo desde políticas da década de 90 que tiraram o monopólio da compra e venda de trigo do Estado. Bom, imagina que a gente toma esse bloqueio e perde a nossa capacidade de comercializar trigo internacionalmente. O pãozinho francês que você compra ia disparar de preço, você ia sentir isso do dia para a noite. É disso aqui que a gente está falando. Esse tipo de mordaça é o que a gente está sendo submetido. E é isso que é a verdadeira raiz, a profundidade da causa das privatizações desse tipo de serviço. Porque uma das diretrizes fundamentais do neoliberalismo, que diferencia do liberalismo clássico, é a criação de mercados de capital onde esses mercados não existiam pregressamente. Isso a gente viu desde as origens do Pinochet e está vendo essa doutrina ser aplicada no Brasil até agora. Onde esses mercados não existiam ainda? Nesses serviços essenciais, diga. Deixa eu aproveitar só para a gente falar, temos 15 minutinhos de programa ainda, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre política eleitoral. A gente tem segundos turnos agora no Brasil, inclusive temos aqui em São Paulo, temos em Belo Horizonte, a gente tem a arte aí dos segundos turnos, Laura Couto, aí ó, onde o campo progressista disputa em capitais, o Boulos contra o Nunes aqui em São Paulo, a Maria do Rosário no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre contra o Sebastião Melo, o Evandro Leitão do PT contra o André Fernandes do PL em Fortaleza, o Lúdio Cabral do PT em Cuiabá contra o Abílio Brunini do PL e a Natália Bonavides do PT contra o Paulinho Freire do União Brasil.
começar com a nossa querida Laura Sabino aqui no estúdio para falar sobre o resultado do primeiro turno e as perspectivas. A gente, obviamente, depois desse primeiro turno, o debate foi quem ganhou, né? Sempre tem o debate quem ganhou as eleições, né? Foi o Centrão, o bolsonarismo ganhou, o campo progressista perdeu. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente, depois eu queria ouvir o Ian sobre o mesmo tema, sobre como foi o resultado do primeiro turno e quais são as perspectivas para esse campo, né? E aí chame de campo progressista, campo de esquerda, para esse campo que parece que saiu menor, apesar do PT ter crescido o número de prefeituras em mais ou menos 30%, ainda é um número muito pequeno de prefeituras em relação ao que tem o Centrão e a extrema-direita, né, Laura? Eu acho que daria um programa só para falar sobre isso e eu vou dar uma resposta aqui que não é a mais simples de se entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as normas eleitorais foram feitas para a gente perder. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante é compreender como que as pessoas têm visto o papel das eleições durante todo esse processo, sabe? Isso é interessante. Porque, por exemplo, quando a gente fala de reestatização de empresas, que é o que a gente estava falando aqui no começo, muito se pensa em quem vai ser o candidato que vai dar essa canetada. Sendo que, historicamente, os direitos, os processos, as coisas que aconteceram, as reestatizações, vieram da demanda popular, da luta coletiva, da luta conjunta, das construções. Então, se coloca também, né, a gente sabe que é um espaço importante a disputa das políticas públicas. O Bolsa Família, por exemplo, né, tem pessoas que deixam de passar fome porque têm acesso a esse tipo de serviço público e de ajuda, enfim, de política pública, mas também tem um limite em relação até onde que vai. E aí o que a gente tem visto, e aí eu acho que isso refletiu um pouco nas eleições municipais, é um governo que foi eleito com uma militância de esquerda, mas se propondo ser um governo de coalizão, né, de junção, de conciliação, mas que ao mesmo tempo nessa correlação de forças a gente tem visto só um lado pressionar. E aí eu acho muito emblemático falar, por exemplo, da greve que teve dos professores de faculdades públicas no Brasil, no qual a greve foi suspensa um dia antes da reunião com o presidente. O que isso significa nessa disputa de correlação? Né? Então, até mesmo dentro da institucionalidade, eu diria que não está acontecendo uma disputa real, que não está sendo visto transformações reais na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é esse um dos pontos, assim, é que eu tô um pouco engasgada. Ian, se você quiser falar, depois eu complemento o que eu ia dizer. Mas é zona esse programa, pode tomar água, não tem problema. Aproveita enquanto você toma sua água. Ian, inclusive, isso que a Laura fala, tem muita gente que questiona a esquerda radical, com várias aspas, a esquerda revolucionária, dessa disputa, de fazer a disputa eleitoral dentro dessa lógica que a Laura falou pra gente agora, uma lógica que tem um sistema que é pensado para que certos grupos acabem vencendo, ou não fazer, sair dessa disputa, e tem vários partidos que inclusive optam por isso. Estão organizados com partidos, mas acabam não fazendo essa disputa com foco em eleger. Queria que você falasse se existe algum caminho nisso que a gente tem visto, porque parece que o que a gente tem de esquerda institucional hoje virou gestora do caos neoliberal, né? Desse caos da xepa do capitalismo que a gente vive hoje. Não está mostrando aí, mas a gente vê, entre todos esses candidatos progressistas aí, eles estão com pesquisas desfavoráveis. O que indica também que provavelmente vai haver uma segunda derrota no segundo turno, né? Eu não estou agorando nada aqui, gente, eu só estou fazendo uma leitura a partir das pesquisas que foram lançadas já. A primeira coisa que eu queria complementar é o que a Laura falou. Isso aqui também é reflexo do abandono da disputa pela consciência da classe trabalhadora. Porque, de fato, depois da eleição do Lula, houve sim a disputa econômica da classe trabalhadora através de programas federais que foram muito importantes e tal, mas eu concordo muito com uma leitura do André Singer, que a partir de 2006 nós tivemos uma divisão entre o que é petismo e o que é lulismo. E o lulismo é uma vertente que, como diria o nosso camarada grande Geraldo Alckmin. O camarada Alckmin aí, esse abandono da disputa da consciência da classe trabalhadora tem o seu reflexo
na maneira como o voto dessas pessoas que são, por exemplo, fiéis à figura do Lula, se transforma dependendo das circunstâncias. Porque ele não é um voto ideológico, ele é um voto majoritariamente econômico. Então, isso aqui é o reflexo desse abandono da disputa da consciência da classe trabalhadora. E não só da disputa material, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. A respeito da esquerda radical, para dar uma referência aqui, nós que somos leninistas, né, tanto eu quanto a Laura nos identificamos como da linha do marxismo-leninismo, né? O Lenin tem um livro clássico a respeito de eleições que se chama Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E ele está justamente falando de desvios à esquerda e de desvios à direita. O que ele chama do desvio à esquerda? É não disputar as eleições quando isso é necessário. E que fique claro que é quando isso é necessário. Tá? Não é todas as vezes, não existe uma regra pétrea. E o desvio à direita é apenas disputar as eleições como finalidade de um partido de esquerda radical. Então, nesse livro, ele está descrevendo esses desvios e dizendo que a esquerda radical precisa analisar a situação material e ver se é mais benéfico para a classe trabalhadora disputar ou não as eleições. Então, por que os partidos que, por exemplo, têm a ideologia mais próxima minha e da Laura, disputam as eleições, né? Por exemplo, nesse momento disputaram as eleições. Porque a gente acha que é necessário utilizar a plataforma das eleições burguesas para alçar um novo projeto, para fazer com que a população enxergue uma nova forma de governabilidade que aí sim disputa a consciência dos trabalhadores, que organize os trabalhadores como agentes políticos de si próprios. Porque uma das coisas que a gente vê da esquerda que se propõe a ser gestora do capitalismo é que ela não consegue enxergar nenhuma forma de governabilidade que não seja através das instituições formais. E o que a gente defende é que não só tem como é necessário, porque isso que a Laura falou é a cereja do bolo. As únicas vezes que nós vimos reestatização de serviços públicos essenciais foi sob imensa pressão da população. E pressão organizada. Não foi através de vontade política de nenhum grupo ou outro de governo. E por isso que eu quis explicitar aqui que isso é mais uma política de Estado do que de governo. Porque a vontade do governo não é nem de perto o suficiente. Só a pressão popular vai conseguir fazer isso. E se vocês ficarem aqui para ver a nossa estreia, o primeiro episódio vai mostrar um exemplo concreto de como a população foi pra rua, não dá o spoiler, combateu não dá e conseguiu spoiler. reverter. Eu tô dando um spoiler, mas pra chamar vocês. Spoilerzinho pequenininho dá. Eu quero que vocês fiquem para ver justamente isso. A gente vai dar um exemplo concreto mostrando os fatos de pessoas que combateram uma privatização e conseguiram revertê-la. É esse tipo de coisa que a gente tem que voltar a disputar. E aí, concordo com 100% de tudo que o Ian falou. E complementando o que eu ia dizer antes de ser interrompido pela minha garganta pelo Michel Temer, seca, pelo espírito satânico do Michel Temer. Pelo espírito, né, da falta de pastilha que o Michel Temer tinha naquele momento. É que eu quero que vocês percebam que apesar de tanto eu quanto o Ian estarmos fazendo o tempo todo leituras aqui, né, materialistas históricas dialética, que é o método de Karl Marx, que é o método marxista, a gente está discutindo nesse momento algo que não é num pós-revolução. Não é uma ideia de, quando fizer uma revolução a gente resolve. Não, a gente está falando sobre formas que dentro dessa estrutura que já existe e que no Brasil, por exemplo, já foi construído, formas de conseguir benefícios que historicamente no Brasil e em outros países que também são capitalistas, a gente já conseguiu, sabe? Isso eu acho importante. Existem maneiras de se ver politicamente qual o papel das pessoas, até mesmo dentro dessa lógica burguesa. Historicamente, né, no começo da fundação do PT, a galera antiga que está assistindo isso deve ter um livro bem pequenininho da fundação do PT, que o nome é O Jeito Petista de Governar. Nesse livro você tem, ainda no comecinho, explicação falando de orçamento participativo e uma ideia também de que todo o processo de ganho político deveria vir junto de uma conscientização de como aquilo foi conquistado. Mais do que isso, nesse mesmo livro, ou seja, não é eu, Laura, ou Ian Neves, os dois comunistas, que antipetistas como falam por aí no Twitter. Eu estou falando um livro histórico da fundação do Partido dos Trabalhadores. E aí eles descrevem também que uma da questão seria um pé na aldeia, que é o termo que eles usam, e um pé na institucionalidade. Então, dentro dessa
disputa que a gente tem, nós temos 2 caminhos a seguir. O primeiro é de acreditar que a função dos trabalhadores é, de 2 em 2 anos, apertar um botão, ir para casa e torcer para que aquele candidato que ele elegeu faça o certo e seja o melhor. Esse método, além de ser antidemocrático da democracia popular que a gente almeja um dia chegar, ele tem um outro problema, porque ele culpa o indivíduo. Então, a partir do momento em que a gente constrói, por exemplo, um Senado ou uma Câmara que já foi construída para ter poucas pessoas que representam os interesses da classe econômica subalterna, né, tidas como subalternas, enfim, as classes populares, as camadas populares, aí é colocado para o indivíduo, é jogado, falam assim, não, sabe, é as pessoas que não aprenderam a votar corretamente. O problema é que aprende a votar, que daqui 2 anos esse problema vai ser resolvido. Então você ignora a estrutura partidária, que de questão de financiamento, a questão de financiamento de pessoas físicas que são empresárias e quem coloca dinheiro numa candidatura. Para se eleger um deputado, a gente está falando de milhões. A gente está falando de milhões de reais para serem investidos. Não é como se o seu vizinho que quer ajudar ou construir alguma coisa tivesse o mesmo dinheiro de alguém que está ali para representar uma bancada ruralista. Mas, dito isso, tem uma outra forma também de se pensar nessa política institucional, que é um pouco do que eu e o Ian defendemos que seja possível dentro dos limites dessa democracia burguesa que a gente tem, que é uma ideia de que a função das pessoas não é só ir votar de 2 em 2 anos, que a caminhada, né, uma ideia freiriana de esperançar não como um ato de ficar em casa sonhando e esperando, mas de agir, é uma ação, de que a partir do momento da crença da politização, de que a minha vida poderia ser melhor e não está sendo, e coletivamente a gente pode construir um mundo melhor. E isso, não estou falando aqui só de evolução, que é nosso horizonte, mas eu estou falando de coisas pequenas, como a escala 6x1, atos e manifestações para melhorar a vida das pessoas, você sonhar em ter mais tempo com a sua família e acreditar que isso não é uma forma que você está reelegendo o Bolsonaro. A gente precisa que as pessoas tenham capacidade de sonhar, de acreditar que é possível a vida delas melhorar. É isso que faz a esquerda, historicamente, ocupar o espaço que ocupa, que é a possibilidade de sonhar e de acreditar que é possível melhorar a vida. E aí, só para concluir essa fala longuíssima, que é a organização, é movimentos sociais, é sindicatos, é coletivos. Isso é uma forma de disputar poder. Se quando você olha para a Câmara dos Deputados e você olha e fala assim, nossa, mas as bancadas, a maior parte é contra a nossa, a gente perdeu a correlação de forças, eu quero que você se lembre que a correlação de forças é uma queda de braço constante, a história é dialética. E não se tem só a canetada e só as urnas para poder decidir o seu futuro. Você tem manifestações, você tem atos e você tem mais do que isso. Você tem coletivamente maneiras de demonstrar força política. Quando tem um ato em que dá 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil, aquilo é uma forma também de demonstrar força. Aquilo também é uma forma de pressionar. Isso é um tipo de democracia que, dentro dos limites da institucionalidade, ela se constitui de uma maneira mais popular e participativa do que acreditar que basta votar de 2 em 2 anos em um político que aparece esporadicamente. Falei muito. Dito isso, e se vocês falarem muito, vai atrasar o programa de vocês que estreia daqui a pouco. Então, a culpa não é minha. Então eu queria agradecer muito, aproveitar, juro, 30 segundos para vocês. Para cada um de vocês, suas considerações finais, candidato, um gay comunista radical, como você já foi chamado, Ian, que não é gay, mas é comunista. Fala pra gente um pouquinho, 30 segundinhos, Ian, o que vai ter na série e por que é importante assistir? Começa daqui a pouquinho, 12:30. Bom, a gente está estreando um programa agora que a gente se propõe a fazer análise de pautas mais longas, né? Ou seja, pautas que ainda são relevantes para a conjuntura do Brasil dado determinado tempo, e vocês vão ver que a gente está falando de um tema de privatizações, mas que cabe perfeitamente para a conjuntura atual, principalmente aqui em São Paulo, que a gente passou por esse apagão, né? Nós somos os web comunistas, nós vamos trazer o web comunismo para dentro da sua casa, e eu espero muito que vocês gostem. A gente está tentando também trazer um pouco mais de leveza
mas sempre sem perder a profundidade da análise, né? Laura, obrigada por ter vindo. Espero ver você mais vezes aqui junto com a gente. 30 segundinhos, chamada pro nosso Web Comunistas que estreia daqui a pouquinho. Pessoal, fiquem aqui, assistam com a gente a estreia do Web Comunista, eu espero que vocês gostem. Pra mim foi agradecer o ICL e principalmente o meu parceiro, o Ian, assim, publicamente, porque foi muito da hora esse trampo com você e eu acho que as pessoas de casa vão gostar bastante do que a gente fez. Eu estou orgulhosa do nosso trabalho, companheiro. É isso. Eu também. Agradecendo os dois, voltem mais vezes aqui no Rolê, inclusive é a casa de vocês. E aproveitando, esta série Web Comunistas é um dos presentes de aniversário do ICL. Aqui a gente é que nem essas casas de varejo. Aqui o aniversário é nosso, mas o presente é seu. Você tem a estreia do Web Comunistas daqui a pouquinho, 12h30. A gente vai ter na quarta-feira, a gente vai ter cadê na lista do negócio aqui? Na quarta-feira a gente vai ter o debate sobre o futuro das esquerdas aqui no ICL. E na quinta-feira tem live com o Felipe Neto, o Eduardo Moreira e Felipe Neto aqui. Na quinta-feira, só essa semana. E aí, para você ajudar a financiar este canal que você está assistindo agora, você vira membro solidário, membro aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Então, você vai levar, virando membro nesta semana, livro autografado. O Edu não ia autografar, mas vai autografar. Travessia aqui. Livro do Edu. Resolveu que vai autografar. Vai autografar livro que só cacete essa semana. Vai levar o livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio. Livro mais vendido do Brasil, nas listas de livros vendidos. Vai levar a Bombetinha Cubana. Aqui. Bombetinha Cubana que está fazendo sucesso em São Paulo. Andando na rua, você vê um monte de gente usando a bombetinha do ICL. Vai levar o baralho do Eduardo Marinho, que não trouxeram aqui pra mim, porque o Caio Marinato não liga pra esse programa. Vai levar a pulseirinha, que o Edu botou pra usar e não trouxe e levou embora. Mas vai levar, vocês vão ver a imagem, hein? Entra lá no nosso site, icl.com.br, roleicl.com.br, assine, vire assinante, você ainda leva um certificado digital de membro solidário. E você faz com que este canal... Olha, vai ter programação especial também, terça-feira. É hoje? Terça-feira é hoje. Terça-feira, várias aulas agora à tarde, durante a tarde. Olha, 1h50, 2h40, um monte de aula, um monte de entrevista sendo exibida aqui pra gente. Agora você vai levar este pacotaço, como diz o nosso André Campedelli. Dito isso, se inscreva aí. roleicl.com.br, vai levar tudo isso aí, certificado, baralho, boné, livro, a porra toda, e vai levar de presente o programa Web Comunistas, que começa agora. Um beijo pra vocês do chat, beijo para Big Vitão, Che, Lucas Silva, o Casa falou que teve um sonho erótico com o Cunhão. Que isso? Liz Longo, Juliano Souza, Pereira Alisson, Willa Mello, Paola Farias, Marcelo Teixeira. Fique agora com a estreia de Web Comunistas ao vivo aqui no CL. Beijo, a gente volta amanhã. Tchau. Fala, turma, faltam só 2 dias para o nosso encontro com o Felipe Neto, para a gente ouvir a história não contada do maior youtuber do Brasil. Vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você está inscrito, vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp, se você se inscreveu no grupo de WhatsApp, o link no dia certinho para você assistir o encontro. E se não está inscrito, clica no botão aqui, saiba mais, e não perde essa oportunidade não. Vai ser um encontro incrível e com revelações que são impressionantes. Um abraço e até lá.